Boa noite, pessoal. Estamos aqui, vamos começar um conteúdo novo hoje na escola, né? Vamos trabalhar esse modelo aqui, o EAD, com vocês. E aqui vocês vão ver um conteúdo que vai envolver bastante a parte de saúde, tá certo? Referente ao trabalho em altura, aquele conteúdo eu vou dar uma parada nele nesse momento, para que a gente possa tentar entender melhor o cenário do que está acontecendo aí no mundo referente a coronavírus. Mas só que é o seguinte, pessoal, essa aula ela pode até ficar um pouco extensa, mas essa aula vai ter bastante conteúdo de alta qualidade, de fonte segura, que vai lhe ajudar a entender esse cenário das coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Tá certo? Lembrando, prezado aluno, com base no conteúdo que iremos evidenciar, teremos uma atividade que será questões objetivas de múltipla escolha. Opa, já ficou mais tranquilo, ou seja, vai ter uma atividade depois, mas só que essa atividade, você não vai precisar ter um conhecimento, gravar tudo, não. Com base nesse estudo que faremos aqui, vou fazer um questionário de múltipla escolha que vai ajudar vocês a entender um pouco o cenário e também todas as atividades que eu estou fazendo com vocês referente à múltipla escolha. Vou tirar algumas questões para aplicar na prova da N2, beleza? Pessoal, estamos aí. Vamos lá. Referente ao tema. O tema aqui no caso tema da aula, né, o coronavírus, mas só que muita gente vê assim, buscar entender alguns tópicos importantes. Antes de começar a falar desse camarada, coronavírus, precisamos muito entender qual é a diferença de epidemia e pandemia. Você sabe, é uma situação que parece até fácil e tal, mas vamos lá. Buscando o dicionário, epidemia, substantivo feminino de medicina, doença infecciosa e contagiosa que se espalha ou ataca com rapidez um grande número de pessoas numa determinada região. Ou seja, uma determinada região é que vai trabalhar a epidemia. Já no caso da pandemia, a enfermidade epidêmica, que não é em uma determinada região pequena, e sim algo mais macro, amplamente disseminada. Então, quando ela acontece um caso isolado, fica lá uma epidemia. Existe também um conceito também chamado surto. Surto quando acontece várias doenças todas ao mesmo tempo, em lugares diferentes ao mesmo tempo. E algo inédito, normalmente, algo inédito, tá certo? Já aqui é uma coisa que parece bobagem, mas não é, pessoal. Vocês vão ver o quanto é grave uma simples gripe, tá certo? Gripe, enfermidade infecciosa, virótica, contagiosa e muitas vezes epidêmica, caracterizada por estado de abatimento geral e presença de sintomas variados, febre, congestionamento nas vias respiratórias, doenças, dores de cabeça e de garganta. Aqui, esses conceitos que eu estou buscando aqui, pessoal, são conceitos referentes à gripe no dicionário, tá certo? Existem outras literaturas, tá? Mas vai dar basicamente a mesma situação. Existe um instituto chamado Instituto Butantan, aqui no nosso país, para quem nunca ouviu falar, tá? Aqui está o link, e eu vou entrar agora nesse instituto, para você ter uma ideia do que esse instituto vai poder trabalhar, tá bom? No caso, aqui, pessoal, o Instituto Butantan, esse instituto aqui é o Butantan, ele tem uma parte específica somente para trabalhar o coronavírus, tá certo? Como funciona a questão de testes, como agir em tempos de epidemia, pandemia, a diferença de surto, epidemia, pandemia, vírus, todos esses vídeos aqui eu vou buscar colocar na sala Google, tá certo? Eu não vou colocar aqui para vocês assistirem, porque aí vai tomar um certo tempo, mesmo sendo vídeos curtos, tá bom? E de antemão, por exemplo, aquela situação lá que a gente está vendo, tem aqui um vídeo aqui bem interessante. Esse vídeo aqui,
eu pretendo sim colocar ele para que a gente possa assistir, tá certo? Onde vem tratando uma gripe que aconteceu em 1918, pessoal. Ó, para ver, nós estamos no ano 2020. Professor, essa gripe foi o coronavírus da época? Não, foi uma gripe. É interessante você entender, por exemplo, tipos de gripe. H1N1, aquela velha gripe suína. O ebola, até eu, pessoal, não sabia há um certo tempo atrás que o ebola também era um tipo de gripe. Coronavírus, Covid-19, como é isso aí? Por que esse Covid-19, como é que ele vem? Então, existem outras gripes, tá certo? No momento agora, apesar do planeta, né, posso dizer assim, o planeta está tendo um trabalho muito forte com o Covid-19, mas o ebola também é um vírus e ele mata rapidamente também. Mas como ele está mais controlado, digamos assim, esse controle, infelizmente, pessoal, eu vou fazer assim, ó, uma aspazinha dupla, tal, que você vai entender o quanto o mundo hoje ele é pequeno. O mundo ele é muito pequeno, pessoal. Ele não é mais tão grande como era antigamente. Aí você diz, professor, mas o mundo é totalmente do mesmo tamanho. Bom, mas a velocidade dos meios, não falo de comunicação em si, de locomoção mesmo, que a pessoa pode chegar de um país para o outro por meio de aviões, a velocidade é muito rápida. Para você ter uma ideia, pessoal, aqui em Recife, Pernambuco, né, o país do Brasil, a distância do ebola para o Brasil é apenas um voo. Ou seja, não é a distância do Oceano Atlântico, não. A distância tá. Eu também não quero aterrorizar ninguém aqui, tá, pessoal? Só quero deixar vocês conscientes que a probabilidade de acontecer alguma epidemia para se tornar uma pandemia de algum outro vírus não é descartado, tá? Já aconteceu antes, não foi nenhum desses 3 casos. A gente vai dar uma olhadinha. Eu vou até colocar aqui, ó, essa videoaula, pessoal, ela tá uma aula bem dinâmica mesmo, onde a gente vai observar. Eu vou fazer questão de colocar esta aula aqui para que todos aqui ouçam, tá certo? Vou aumentar aqui, deixa eu ver aqui o áudio. Opa! Para que todos possam ver. Olha. A gripe espanhola, ela na verdade ela foi uma pandemia. A pandemia é uma doença que afeta o mundo inteiro. E uma pandemia causada pelo vírus influenza, que é um subtipo do H1N1. Esse que causa a gripe hoje. Outro aspecto curioso é que a gripe espanhola, ela tem o nome de gripe espanhola, mas na verdade ela não começou na Espanha. É que a Espanha não entrou na Primeira Guerra Mundial. E como ela era neutra na Primeira Guerra Mundial, ela começou a dar notícias sobre a gripe. E os países beligerantes, os países que combatiam, eles não davam notícias. Então, na verdade, apareceu nos jornais espanhóis. Ela ficou com o nome de gripe espanhola. Mas a gripe surgiu, na verdade, nos Estados Unidos. E dos Estados Unidos que ela foi levada para a Europa. O que acontece é claro que as pessoas estavam tremendamente assustadas, né? Porque é uma doença que apareceu, a pessoa podia pegar a gripe, podia morrer daquilo. A minha avó, aliás, falava sobre isso. Ela morava no centro de São Paulo, nos anos 80, passava os caminhões com os cadáveres, que não dava tempo de fazer caixão para todo mundo. Então é claro que a população ficou extremamente assustada. Daí surgiram todas essas ideias. Olha, isso aqui é bom, olha, isso é bom e bom. A quina é uma erva que foi levada da América, foi levada do Peru pelos jesuítas para a Europa. Como ela era usada para tratamento da malária e ela então era interessante e funcionou de fato, a Inglaterra lançou uma água tônica à base de quinina. Isso se tornou uma coisa popular, quer dizer, teoricamente, colocar você tomando água tônica, você não vai adquirir o problema lá que é a malária, né? Mas na verdade não é bem assim, né? E no Brasil a Antártica lançou a água tônica, que existe até hoje. A gripe não tem tratamento até hoje, né? A gripe, você trata os sintomas, mas a gripe em si, o vírus, nós não temos tratamento para o vírus da gripe especificamente.
Bom, como vocês viram aí, pessoal, aí existiu aí uma gripe antiga, né? No caso, que o pessoal chama gripe espanhola, né? Que essa gripe espanhola, ela, como foi uma gripe, veja só, em 1918 aconteceu isso. Em 2018, 100 anos depois, tem uma reportagem aqui envolvendo na TV Futura, tá certo? Esse eu não vou colocar porque já é um vídeo um pouco mais longo, mas eu vou colocar lá no canal, quer dizer, lá na sala Google, tá? Da TV Futura, que esse reportagem que teve aqui é bem interessante, que ele vem tratando vários pontos que o Instituto Butantan ele vem trabalhando aqui no nosso país para tratar de vacinas, tá? Inclusive, também está buscando soluções para vacina referente ao Covid-19, que está aqui no Brasil, mas é uma parceria mundial, tá? A nível global. E aqui, muito antes de acontecer essa pandemia, eita, desculpa pessoal, tá? É porque aqui é uma reportagem, tá? Da TV Futura, tratando a questão da pandemia que aconteceu no passado e que interessante que mesmo diante desses cenários que vocês viram lá, algumas cenas fortes, né, referente a uma situação dessa, tal, que isso aí não foi uma ilusão, não é algo que a pessoa, todo esse pessoal que está aí, pessoal, todo mundo aí que morreu naquela época, que foi enterrado, foi por causa de gripe. É isso mesmo, gripe. Então, vejam só, para você ter uma ideia, existem alguns jornais da época, né, de 1918, várias fontes. Aí tem um jornal que é bem interessante, eu já deixei ele aqui no cantinho, aqui, ó. Conselhos ao povo, da infectória, né, de higiene, ó, evitar aglomerações, principalmente à noite, não fazer visita, tomar cuidados higiênicos com o nariz e a garganta, inalações. Vejam só, a influência, né, aqui no caso, esse jornal, um jornal antigo, tá certo? Evitar toda a fadiga, tá? Aí, é muito interessante que é uma situação que estamos vivendo nos dias de hoje, né? Principalmente evitar aglomerações, para poder ter uma prevenção. Então, tanto é que estou aqui hoje em minha residência desenvolvendo essa videoaula para você, cara aluno, para você entender a importância de que você deve fazer a sua parte, tá bom? Agora, outra coisa, vamos supor aqui, ó, aqui no caso foi um acontecimento referente à gripe espanhola, tá? Esse link aqui, ó, que eu estou colocando, foi referente logo após Primeira Guerra Mundial. E o interessante é que nessa época, pessoal, da gripe espanhola, pessoal, não entendam, vejam, apesar do nome gripe espanhola, ela não veio de origem da Espanha. A origem foi, conforme a literatura e as evidências aí, veio dos Estados Unidos da América, tá certo? Então, veja, naquela época, basicamente avião era uma coisa, não sei, nem me lembro agora se já existiu um avião, tá? Me desculpa a franqueza, mas basicamente tudo era navio mesmo e tal, e já estava dessa forma na Espanha, fora em os outros lugares que também já aconteciam. Aí é o seguinte, pessoal, tem essa aqui é uma situação, tá? Aqui vem tratando aqui de um tipo de pandemia, né, do Covid-19. Antes de falar do Covid-19, né, vamos primeiro entender o que é o coronavírus. Bom, pessoal, vê só, apesar do Wikipédia, nas antigas, na minha infância, existia era Barça, que no caso era uma enciclopédia, que essa enciclopédia a pessoa tinha que ter
vários livros. E hoje a Wikipédia, apesar de existir vários acadêmicos de não reconhecer o esforço que a Wikipédia já vem fazendo em parceria com o mundo global aí, mas realmente o conteúdo deles ainda estão de parabéns, tá? Estão com qualidade. Aí aqui no caso do coronavírus, eu vou ter que, infelizmente, dar uma lida em alguns pontos para você poder entender. Viu? Coronavírus são um grupo de vírus de genoma de RNA simples de sentido positivo, conhecido desde 1960, viu? 1918, aí pouco tempo depois começou 1960, e daí foi tendo uma evolução. Pertence à subfamília taxonômica Otocorona-Viridae, da família Coronaviridae, da ordem Nidoviralis. Entendam, vejam só, isso aí já é um vírus, ele tem um histórico, pessoal. Esse vírus, aqui no caso, são os gêneros, tá? Tem 1, 2, 3, 4 gêneros, teve uma mutação, e aqui é a cadeia evolucionária. No caso aqui é a evolução desse vírus, né? Começou aqui em 1960. Se você quiser, digamos, você está no Wikipédia e está em dúvida realmente referente a esse conteúdo, se esse conteúdo realmente é verídico, tá? Você clicando aqui, ele vai levar até as referências que fica lá embaixo. E dessa referência você pode clicar em outro lugar e ele vai levar você para o artigo no qual foi publicado e aceito por uma comunidade científica, pessoal. Não sou eu que estou falando, tá certo? Isso aí é uma evidência estudada, comprovada, e uma comunidade científica reconheceu e validou, tá? Aí eu, por exemplo, vou clicar aqui, aí ele me trouxe para esse lugar, e aqui, tá vendo essa setinha? Eu posso, clicar aqui nessa setinha. Eita, perdi o link, Não tem problema não. E aqui está o artigo original referente àquele ponto. Eu vou agora voltar, né? Ainda bem que conheço um pouquinho de tecnologia. Então é o seguinte, nessa época, o coronavírus, o E229E, que é o que ele era apenas um resfriado comum. Aí ele veio evoluindo, de origem aqui, divergiu o coronavírus de morcego, né? Aqui, aqui no caso, até nisso ajuda o Wikipédia, ou seja, o que é um morcego, né? Para quem não sabe, tá aqui uma imagem de morcego. Aí depois o coronavírus vem evoluindo, dirigiu o coronavírus na origem bovina, né? Das vacas e tal. Depois veio o morcego novamente, tal. Quando vai chegar aqui em 2019, tem um estudo genético, né, inicial sugerido, tenha divergido do coronavírus de cobras, porém, aí no caso, a cobra aqui, que ele está se referindo a essa naja aqui, né, eu acredito que é a naja, porém, cientistas questionaram a origem, aí já são outros cientistas questionando aquele cientista, é bem interessante, né, aí estudos posteriores sugeriram que o vírus tenha divergido da versão de parasitas de morcegos, e depois parasita de pangolins, aí já é outro animal, pangolins, até esse agora eu quero ler também. São mamíferos da ordem Polidota, que vivem em zonas tropicais da Ásia e da África. Esse animal aí já tem um grupo de cientistas que acredita que ele veio dessa origem aqui, tá certo? Principais sintomas, isso aqui, diferente de coronavírus, afeta diferentes espécies, causando diferentes doenças. Principais sintomas que são febre, tosse e dificuldade de respirar. Pessoal, vejam só. Febre, tosse, dificuldade de respirar. Existem várias doenças. O nosso país, infelizmente hoje, não só o nosso país, né, eu acredito que está em nível global, não tem uma condição assim de fazer um exame, que esse exame seja tão rápido. Passou recentemente no Fantástico uma reportagem dizendo que para poder desenvolver o exame
referente ao Covid-19 realizado em 10 minutos. O Instituto Butantan, aqui no caso, ele mostra aqui, é um vídeo de 2 minutos, tá certo? Como é o tratamento aqui para fazer o processo, né? Para fazer um teste para saber se está positivo ou não a situação de um paciente ou de uma provável pessoa que tenha esse sintoma. Por essa gripe, ela ser de uma forma tão... Pessoal, olha, de uma forma tão assim simples, é altamente perigoso. Eu não vou citar aqui o nome, mas eu tenho um amigo que esse amigo, professor, amigo meu, um filho dele, asmático, chegou a contrair essa doença assim. E assim, aí teve tosse, teve um tratamento, mas chegou em casa, teve alta e de repente o coração parou. Ou seja, e daí veio a óbito. Pessoal, é sério, tá certo? Mesmo que a televisão não divulgue, eu acredito que não divulga a real acontecimento que vem acontecendo e tal, para não causar pânico na sociedade. Eu também não quero causar pânico na sociedade, nem também nos alunos, tá? Mas o que eu quero dizer é assim, existe prevenção sim, existem soluções sim, mas só que a gente vai ter que conhecer. Nós teremos que nos prevenir. Esse é o momento, tá certo? Para evitar que aconteça lá o que aconteceu em 1918, porque até então a gente está tentando prevenção e mesmo assim ainda está acontecendo muitas mortes. E como é altamente contagioso, você tem que ter um cuidado muito grande com isso aí, tá certo? A transmissão do vírus pode ser por meio de tosse ou espirro, contato pessoal próximo, com um toque ou aperto de mão. Isso aí vocês já estão, eu entendo que estão bem maduros, já entendem, tá certo? Aí vamos lá. E a questão aqui da pandemia. A pandemia aqui, o que é que ele está se referindo? Pandemia da Covid. É uma doença respiratória aguda causada pelo coronavírus de síndrome respiratória aguda grave 2. Aqui no caso, aqui é uma imagem, tá? Opa, vou deixar aqui, ó, a imagem aqui do vírus da síndrome respiratória aguda, que esse aqui no caso não é o coronavírus, tá certo? É o SARS-CoV-2, que aqui tem uma evolução do... Eita, cadê, pessoal? Aqui, ó, aqui são os nomes dos vírus. Não teve aqui alguma informação, mas são essas evoluções aqui que vem acontecendo até chegar no Covid-19. Por isso que é o novo coronavírus, tá certo? Aqui já no caso é o Covid-19, é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus, tal, da síndrome respiratória. É interessante que muita gente fala novo coronavírus, não sei o que e tal, mas não tem ideia de que o coronavírus ele já vem desde 1960. Eu pretendo botar uma questão dessa assim, para poder você já botar aí há quanto tempo existe. Não é algo tão recente assim, tá certo? E aqui estão as literaturas com seus respectivos artigos científicos aprovados por comunidade científica, tá? Que tanto é que a Wikipédia ela não vai colocar algo assim à toa. E vindo aqui a questão aqui da pandemia, tá certo? A situação já global, tá uma situação muito difícil e vocês não vão ficar de fora assim, de uma forma cada um ache, fala o que pensa. Não, pessoal, eu não estou aqui falando o que eu penso, tá? Por favor, professor Neito não está falando o que pensa. E sim, estou falando com base nas evidências das pesquisas que eu procurei aqui. Outra coisa aqui, ó, aqui são outros jornais, tá? Gazeta, jornal, quando sempre tem o nome Gazeta, é um jornal sério, tá? Pedindo já socorro, isso aqui daquela época, lá de 1918, tá? Ó, a caça ao coveiro, véio, está provocando recaídas de enterro. Ou seja, existia uma época, pessoal, que faltava até pessoas
para enterrar a gente. É triste, mas aconteceu um pânico enorme nas famílias, tá certo? Olha, esse anúncio aqui, ó, para você ter uma ideia, aconteceu recentemente, né, que a mídia tá dizendo que seria melhor que as pessoas andassem com seus carros, para não andar com seu transporte público, quer dizer, não andar no transporte público para evitar a propagação da doença, né, do vírus aí, ó. Vê, influenza aí, melhor é prevenir-se que se curar. Está provado que a maior propagação da moléstia contagiosa são os veículos de uso público. Só tendo o seu automóvel particular lhe evitará este contágio. Vê só, elegante, confortável, resistente e econômica. Aí aqui no caso foi um anúncio da época, tá? Esse anúncio aqui é interessante, que ele anuncia em jornal, importadora de carro, aproveitar a epidemia e aproveita a epidemia e alerta sobre os riscos de viajar em bonde. Que no caso hoje são os ônibus, né? Ônibus, metrô e tal. E aqui foi a imagem da Biblioteca Nacional. Pessoal, existem várias situações. Tem aqui um jornal que eu esqueci, cadê? Uma carta, ó, acredito que aqui no caso foi uma carta, onde vem tratando aqui de um fato que ele não disse que a pessoa veio a óbito por questões da doença do coronavírus, mas o que me chamou a atenção aqui, ó, segundo, cadê? Contando já o segundo mais de 28 anos de trabalho nesta Câmara. Bom, 28 anos, o cara trabalhava, não diz aqui a idade da pessoa, né? Mas são vários jornais que relatam a pandemia, a epidemia, que muita gente pensa que ainda está em nível de epidemia, não, mas pessoal, uma situação que até do Japão, do norte, sul, leste, oeste, está todo mundo dizendo fique em casa, não é à toa que estava lá, evitar aglomerações. Aqui na época, principalmente à noite, não fazer visitas, tomar cuidados, ou seja, são situações que aparentemente eram algo que os médicos da época, né, já procuravam esse tipo de recurso de conhecimento, tá certo? Voltando lá no coronavírus, sim, aí aqui é interessante que o coronavírus são um grupo de vírus de genoma de RNA simples, de sentido positivo, serve diretamente para a síntese proteica, conhecido desde meados de 1960, conforme a evidência lá embaixo. Pertence à subfamília taxonômica. Taxonômica é a disciplina biológica que define os grupos de organismos biológicos com base em características comuns e dá nome a esses grupos. Para cada grupo é dada uma nota. Os grupos podem ser aglomerados para tomar um supergrupo de maior pontuação criando uma classificação. Aí aqui tem que continuar, tal. Ou seja, esse vírus é uma situação, pessoal, nova. A medicina hoje está buscando constantemente, enquanto a gente dorme tem gente buscando. E é importantíssimo você dar uma lida nesse conteúdo aqui, tá certo? Voltando lá para a sala lá. Cadê, pessoal? Eita, eu saí da sala. Aí, pessoal, só um instantinho, por favor. Desculpa aqui agora o constrangimento, foi falha técnica mesmo. Eu vou chegar lá para abrir a atividade lá, o slide que a gente estava estudando, tá certo? Só um momentinho. Pronto. Aí aqui eu falei da epidemia, pandemia, a gripe. Tratei aqui a questão do Instituto Butantan. Chegamos a assistir esse vídeo aqui. Esse segundo vídeo vou colocar na sala Google, o link para vocês também. Estão entendendo aqui a questão dos tipos de gripe, né? H1N1, a gripe do ebola,
e a gripe do coronavírus. E olha, interessante que o ebola, ele também causa um pânico. É uma gripe, mas ó, pra você ter uma ideia, há alguns anos atrás eu pensava que ebola era uma coisa totalmente diferente, mas não, é uma gripe. E essa gripe é criança, jovem, adulto, são todas as idades. E a pessoa chega a sair sangue mesmo pelo nariz, tal, soar sangue. É uma situação horrível. E vai morrendo aos poucos e rápido. E o coronavírus, ele pega qualquer fragilidade do corpo, como você já está vendo aí, e ele dali aumenta mais a velocidade e acelera, né? Então vamos lá. O HN1, que é a gripe suína, que ainda hoje está muito forte na Índia, tá certo? Tá por causa dos recursos lá, que a Índia é um país carente, né, de recursos financeiros, e tem outras doenças também, inclusive o corona também está por lá. Pessoal, aqui no caso são alguns links, tá? Que eu vou disponibilizar aqueles jornais lá, estão nesses links, e eu vou colocar também esses links lá, para que vocês dêem uma olhada, dêem uma lida, tá bom? É muito importante que você entenda, pessoal, que essa disciplina, segurança, como eu estou trabalhando com vocês lá, trabalho em altura, parte de saúde, a gente hoje nessa aula a gente já chegou a ver coronavírus, a evolução do coronavírus, quando já vai, teve até aquele animal lá estranho, né, que a gente nunca viu, vou recapitular ele, só para você achou ele meio, sei lá, cadê aqui, ó, esse animal aqui, totalmente diferente, né, é um mamífero, né? Aí, e o interessante é que essas doenças, né, eles vieram com exceção da cobra, né, todos os outros são mamíferos, né, que é esse pangoles, camelo, morcego, bovino, tudo é mamífero, com exceção da cobra, que aí veio esculhambar o resto do processo. Mas é isso aí, tá? O Instituto Butantan, sim, eu ia esquecendo, pessoal. Aí aqui eu falei dos vídeos, que também vou colocar esse link lá para vocês aprenderem, estudarem um pouco mais sobre o coronavírus, tal. Conhecer também as vacinas que o Instituto Butantan está tentando buscar aí com o nosso Ministério da Saúde. E aqui, pessoal, vejam só, nessa parte aqui é de extrema importância. Eu vou colocar esse link aí para que você também veja lá, que aqui no caso, ó, quanto tempo essa doença aqui, olha só, SARS-CoV-2, que danada é esse? Sobrevive em diferentes superfícies. É o coronavírus, pessoal? Vamos lá ver, ó. A gente, ó, SARS-CoV-2. Olha só. Veja como uma coisa está ligada à outra, ou seja, essa pesquisa que eu estou aqui trazendo para vocês é com base em evidência científica que o Ministério da Saúde está tentando explicar na televisão horas e horas, dias após dias, e muita gente fica sem entender. E você, nesse pouco tempo aqui, está conseguindo esse recurso aí, que já vem falando que você já conhece, que está vendo aí pela televisão, tá certo? Ainda não é possível afirmar com toda certeza da pesquisa publicada nesse jornal de New England da Medicina, ó, em 17 de março. 17 de março, pessoal, a gente está em 25 de março. Se é deste ano, porque normalmente quando o jornal é referente a outros anos, ele coloca aqui o ano que o jornal está informando. Mas como aqui no caso, provavelmente é o ano corrente, né? Que é o ano 2020, está falando 17 de março. Vê o quanto a informação está fresquinha aqui. Aqui no caso, podemos comparar o coronavírus de 2019, então não é 2020. Aqui sim, aqui é 2020, pessoal. Não vem falando, mas subtende como um bom leitor, leitura acadêmica, científica, sim, 2020. Mostra que o vírus vive até 3 horas nas gotículas de saliva, até 4 horas no cobre, até 24 horas em papel, ou seja, dinheiro nem se fala. Em um dia o dinheiro roda, que só Deus mesmo na casa. De 2 a 3 dias em plástico e superfície de aço inox. A Organização Mundial da Saúde, OMS,
recomenda higienização das superfícies com desinfetante. Aí veja, lá no Instituto Butantan vem falando também como lavar as mãos. Cadê? Eita, pessoal, tá aqui. Vamos gerir. Surto. Vacinação. Eita, pessoal, me perdi aqui, desculpa, tá? Mas aqui tem um vídeo aqui, como lavar as mãos, tá certo? A transmissão dos vírus. Vacinação, poder contágio, gripe. Lavar, ó, o jeito certo de lavar as mãos, né? Pronto. E esse jeito certo é o mesmo jeito que você já vem vendo na televisão, tá certo? O Instituto Butantan, eles buscam desenvolver várias vacinas, tá? Para poder ajudar. Aqui são as verdadeiras imagens, ó. Veja o coronavírus aqui de verdade e tal. Após isso, pessoal. Esse conteúdo aqui eu vou cobrar vocês, tá certo? Aqui são as fontes das pesquisas, a Universidade da USP, a Universidade de São Paulo. Não é pouca coisa, tá certo? É um órgão muito sério, competente. Normalmente o pessoal que envolve esse tipo de pesquisa são doutores na área de saúde. Eu, pessoal, não entendo, estou aqui falando a vocês, mas até eu me sinto até um pouco, como posso dizer, pela minha humildade como professor, como eterno aprendiz, tá certo? Eu reconheço que não conheço tudo, aí eu vou buscar a questão. Olha, eu preciso orientar vocês como pedagogo, orientador, como vocês devem buscar as informações seguras, tá? Você não pode pegar informação de qualquer lugar, de qualquer fonte. O WhatsApp é importante, mas como a pessoa está passando as informações, cuidado, tá certo? Eu estou fazendo questão de ensinar vocês o caminho correto, a forma correta, para você ter um resultado eficaz e ter base, até mesmo quando alguém vier falar alguma coisa a você, para que você possa ajudar a sociedade, como eu acredito que estou ajudando nesse momento, você e toda a turma, tá certo? Então tá certo, pessoal. Eu vou deixar aqui, essa aqui é o último slide, tá? Referente a pesquisa aqui que eu estou fazendo. E que, forte abraço, tá certo? Estamos aí, estamos juntos. Vou preparar o questionário e vou colocar lá na sala Google para que vocês depois respondam, tá? Tchau, pessoal.